Boa tarde a todos e todas. Estou muito contente de ver tanta gente aqui. Agradeço a presença. Agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada aos organizadores por me convidarem. Obrigada por fazerem esse espaço. Acho que é fundamental. Ele tem acontecido na maioria das universidades federais. Tenho acompanhado de perto a discussão do Futurice, indo a alguns eventos, assistindo outros, os vídeos que muita gente tem colocado no YouTube, que tem sido ótimo, porque a gente consegue se informar do que está acontecendo. Lendo os pareceres, como o Rossano comentou, várias universidades já fizeram seus pareceres. A UFMG recentemente fez um compilado de vários pareceres, já tem um documento de mais de 200 páginas, tentando fundamentar as críticas, juntando análises, juntando pareceres de algumas federais. E é muito bom a gente estar vendo essa movimentação para a gente conseguir discutir o que está acontecendo e discutir o nosso futuro. Então, me apresentar só rapidinho. Meu nome é Marina Velar, eu sou doutora em Política Educacional. Minha pesquisa nos últimos anos ela tem se focado na área de política educacional e financiamento, olhando para as relações público-privado. Então, vendo quem são os novos atores privados que têm participado da política educacional, qual é o papel que eles tomam no Brasil, em outros países, que papel eles têm no financiamento em vários lugares. E eu hoje trabalho com um grupo de pesquisa que está baseado na Suíça, mas que tem várias pessoas trabalhando remotamente, como eu. E isso é legal, que dá para a gente um escopo mais amplo. A gente consegue perceber dinâmicas nacionais dentro de um cenário internacional de algumas tendências que cortam os países. E eu acho que o Futurice ele está dentro de uma tendência internacional que tem se chamado financiamento inovador ou financiamento não tradicional. E daí eu vou explicar para vocês o que é isso, da onde que isso vem internacionalmente, e daí como é que o Futurice entra nesse contexto e fazer uma breve análise do Futurice dentro dessa própria lógica. Na própria lógica do financiamento inovador, de novas fontes de recurso, de novos mecanismos que tragam dinheiro para a educação. Então, como um contexto do público-privado, antes de falar de financiamento, vale a pena a gente marcar, vocês podem ter visto em alguma disciplina, porque isso é uma coisa que impacta não só a educação, mas a maior parte dos serviços, que desde os anos 90 existe uma tendência internacional de mudar fronteiras entre público e privado. E isso aqui no Brasil é muito marcado em 95, durante o governo da FHC, quando existe a reforma do Estado com o Bresser Pereira. E essa reforma ela estabelecia de que o privado deveria começar cada vez mais a participar da gestão do público de diferentes formas, e a privatização foi um deles. E a gente conhece muito bem que durante o governo da FHC, várias empresas públicas foram vendidas, mas vai além disso. Então, por exemplo, após 95, no Brasil, tem um estouro de criação de ONGs, porque houve um incentivo público de que ONGs começassem a operar em várias áreas, inclusive na educação. Aí, avança um pouco no tempo, vamos para 2000, é quando a gente tem dois grandes marcos históricos na política internacional de desenvolvimento, inclusive na educação, que é o Educação para Todos, ou Education for All, e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Isso foi em 2000, e estabeleceu-se na comunidade internacional objetivos que deveriam ser alcançados até 2015. Eram objetivos bastante audaciosos e, em breve, quando foi 2005, chegando em 2010, percebeu-se que não teria esse dinheiro para fazer tudo aquilo que queriam fazer. Quando eu digo audaciosos, eram coisas do tipo ter todas as crianças do mundo na escola. E hoje em dia, até agora, já estamos em 2019, então quase 2 décadas se passaram, ainda temos milhões de crianças fora da escola no mundo, e no Brasil também temos. E daí foi em 2010 que começou-se um movimento em direção a isso que foi chamado de financiamento não tradicional, ou financiamento inovador. Isso ganha muita força a partir de 2015, quando esses atores internacionais se reúnem para avaliar o que tinha acontecido, percebem que os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio tinham fracassado retumbantemente, reestabelecem um novo compromisso, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que estão em vigor. Eles devem ser cumpridos em 2015, já estamos 4 anos nesse plano, até 2030. E, de novo,
existe a discussão que está faltando dinheiro, que a gente não vai chegar lá, que no ritmo que está chegando agora, nem em 2050 a gente cumpre os objetivos que estavam estabelecidos para 2030. Tá, e daí o que isso tudo tem a ver, então? Isso tem a ver com o que foi chamado de lacuna do financiamento. Vários especialistas começaram a fazer pesquisa para tentar calcular quanto dinheiro falta. E os números que foram calculados em 2015 foram de que existia um furo no orçamento de 2,5 trilhões de dólares ao ano para alcançar todos os objetivos. Isso inclui saúde, isso inclui meio ambiente, saneamento básico e educação também está dentro disso. Então, a gente pode concordar que é uma quantia assustadora. Só para a educação, que é o que nos diz respeito aqui hoje, o cálculo era de que a gente tinha que subir globalmente de 1,2 trilhões de dólares por ano para 3 trilhões. Isso quer dizer quase triplicar o orçamento da educação no mundo em 15 anos. Um desafio homérico. Então foi nesse momento que vários atores começaram a discutir que a gente precisa arrumar um novo jeito de fechar esse buraco. E foi aí, então, que começaram a discutir novas formas de trazer dinheiro. Essas novas formas de trazer dinheiro, elas geralmente estão em torno de duas grandes ações. A primeira é achar, o que a gente fala, assim, quebrando em miúdos, é achar dinheiro novo. Achar uma nova fonte, achar alguém que não está colocando dinheiro na educação para a educação. Geralmente, isso acaba dizendo respeito a agentes privados. E aí é muito atrativo. É a gente tentar pensar que empresas agora vão começar a colocar dinheiro. É a filantropia. Vai ser o Bill Gates? Quem vai ser? Esse seria o dinheiro novo e causa um frisson. Mas esse dinheiro novo, na verdade, ele pode estar vindo do Estado, através de novas formas de taxação, através de novas formas de coleta de impostos. Ou um novo uso do dinheiro que já está aí, que é o que a gente chama de esticar o dinheiro. É pegar o orçamento que a gente já tem e transformar ele de uma forma que ele seja mais eficiente e consiga ajudar a gente a alcançar os objetivos de desenvolvimento. Mas, como eu falei, a gente não precisa ser gênio para saber que entre novas formas de taxação e novas formas de coleta de imposto versus novas formas de trazer os agentes privados, o que tem gerado mais interesse e menos resistência é trazer agentes privados, a despeito do potencial de renda. Então, é muito difícil a gente conseguir calcular o buraco de evasão e elisão fiscal, mas alguns autores têm tentado fazer isso. Então, os autores que falam disso têm discutido o que é chamada justiça fiscal. Justiça fiscal é a gente conseguir distribuir melhor a taxação de forma com que todo mundo contribua mais e de uma forma sustentável. Porque a contribuição voluntária não é sustentável. Na hora que vem uma crise, essa contribuição é retirada. Contribuição via taxação é algo que, de fato, é redistributivo, vai para o Estado e o Estado coloca isso em políticas sociais que todos nós usamos. Então, esse é o conceito de justiça fiscal. E o principal foco desses autores que mexem com isso tem sido evasão e elisão fiscal. Evasão e elisão fiscal é uma coisa que a linha não é muito clara. Num sentido muito estrito, um é legal e o outro é ilegal. Um, de fato, quebra a letra da lei, mas o outro quebra o espírito da lei. Então, a evasão é o que eles chamam de realmente um crime em que você tem um imposto que você não paga. A elisão são grandes companhias ou grandes elites, empresários com muito dinheiro, que têm feito o que eles têm chamado de planejamento agressivo, que é quando você, principalmente as multinacionais, em que eles conseguem trazer o dinheiro, colocar o dinheiro num país, quando está fechando o ano fiscal, eles mudam o dinheiro de lugar, daí não paga naquele lugar, no outro país tem outra lei, fica lá, enfim. E daí, não preciso, de novo falar óbvio, mas é muito difícil calcular quanto que a gente está perdendo. As estimativas mais conservadoras é de que, internacionalmente, a gente perca mais de 100 bilhões ao ano só de elisão. Se 20% disso fosse para a educação global,
a gente praticamente fecharia o nosso buraco de financiamento que eu falei, para que em 2030 a gente alcançasse nossos objetivos. Mas, como eu falei, mexer com isso dá muito mais trabalho, dá muito mais resistência do que brincar de mexer com empresa, com filantropia e tudo isso. Aí, só para dar mais um exemplo do como que esse dinheiro é grande e de como que isso é um assunto muito sério que a gente deveria tratar, a proporção disso no PIB dos países em desenvolvimento é muito grande. Então, em Gana, por exemplo, a gente está falando de 6% do PIB de Gana. Se um pedaço disso fosse para a educação, dobrava o orçamento de educação desse país. Mesma coisa acontece com Uganda e em Quênia, dava para aumentar em 50% o orçamento de lá. A gente, no momento, não tem essas contas para o Brasil, apesar de que tem alguns pesquisadores que estão começando a fazer esse tipo de cálculo. Então, enfim, e daí as críticas ao chamado financiamento inovador vão nessa direção, de que é uma forma de aprofundar a lógica neoliberal e de trazer novas formas de privatização, sem mexer com imposto, sem mexer com taxação, que seria uma coisa mais sustentável. E, assim, o último comentário sobre isso, antes de entrar direto no Futurice mesmo, é de que mesmo os proponentes, as organizações internacionais que têm defendido o financiamento inovador, elas assumem que, sim, 80%, 90% desse buraco do orçamento ele vai ter que ser suprido por estados. São os países que vão ter que fazer o que eles chamam de mobilização doméstica, que é encontrar novas fontes de taxação interna, e de que só 10% do buraco global possa ser, de fato, fechado pelas filantropias e pelas empresas. Eu acho que esse é um ponto central. Quando a gente discute o Estado aumentando o investimento e, em cima disso, trazer novas fontes, a discussão é outra. Porque aí, de fato, a gente vê que todos os atores estão empenhando o seu máximo e aí a gente consegue, de fato, avançar nessa agenda de desenvolvimento. Uma conta parecida tem sido feita no Brasil, recomendo que acompanhe, do Fundeb. Fundeb, que é o Fundo de Educação, da Educação Básica, está para vencer. Quando ele foi criado, ele foi feita uma política com prazo, não era uma política de Estado. Ele vence ano que vem. E a educação básica também ficou numa situação muito crítica. As pessoas têm se mobilizado para discutir um novo Fundeb. E esse cálculo do buraco está sendo feito lá. E chegou-se a um número de que, se a União complementar o Fundeb em 40%, a gente alcança o CAQI, que é o custo aluno qualidade inicial. Mas, enfim, depois a gente conversa mais disso, me escrevam, quem quiser saber mais disso. No site da Campanha Nacional pelo Direito à Educação tem muito material, recomendo se quiserem saber sobre isso. Então, dentro desse contexto, o que é o Futurice? O que o Futurice propõe e como é que a gente pode analisar o Futurice dentro da própria lógica do financiamento inovador? Para o ensino superior, existem alguns mecanismos que têm sido usados em alguns países. 3, eles envolvem cobrança de matrícula, cobrança de mensalidade, de alguma forma, e que são os mais recomendados pelas Nações Unidas. A lógica das Nações Unidas é simples, é assim: se está caro expandir o ensino superior, que cobre. Cobre-se dos alunos e vai dar tudo certo. A América Latina tem sido um grande local de resistência a esse tipo de lógica. Com frequência nos fóruns internacionais, as pessoas ressentem um pouco a América Latina. A América Latina chega nesse espaço e eles falam: lá vem a América Latina de novo. Porque na África isso já está passando com força, a maior parte dos países do Sudeste Asiático estão cobrando mensalidades nas universidades. E aqui tem sido um dos últimos bastiões de manter a gratuidade e achar outras fontes de financiamento que não seja o próprio aluno. Mas esses 3 mecanismos, eles envolvem isso. Eles são chamados o empréstimo com amortização condicionado à renda. Esse é um. O contrato de partilha de renda é outro. E o imposto para formados é o terceiro. O primeiro, provavelmente vai vir para o Brasil. Já está sendo discutido em Brasília, via IPEA, não está sendo via MEC. Provavelmente vai chegar pelo FIES. Então, ele é basicamente assim: ao invés de você cobrar a mensalidade de cara para o aluno, essa mensalidade ela é prorrogada para depois da formatura, quando o aluno já estiver trabalhando e tiver alcançado uma renda mínima, que é acordada a cada país. Varia muito. Isso está sendo usado na Austrália, no Reino Unido,
no Japão, na Coreia do Sul e na Hungria. Cada país estabelece um mínimo. Isso pode ser bastante avançado, como sendo 5, 6 salários mínimos, ou, como na Hungria, um salário mínimo, a pessoa já está pagando o empréstimo dela. Então a gente vê que design importa muito, né? Não é porque é a mesma política que ela vai fazer a mesma coisa em vários lugares. E esse é um mecanismo que está vindo para o Brasil. Os outros dois, eu não vou entrar em detalhes, não tem muitos planos, mas já estão na América Latina. Esses mecanismos, o ministro já falou logo de cara, não vamos cobrar mensalidade, não é sobre isso que estamos discutindo. E para mim tem uma estratégia política muito forte, que ele sabe que esse é um assunto que de fato leva as pessoas para a rua. Quando fala que vai cobrar na universidade pública, isso mexe nas famílias, nos alunos, a própria mídia geralmente é um tanto contra, e não foi esse o caminho que o MEC escolheu fazer, que é o caminho que a maioria dos países tem feito. Os outros mecanismos, todos eles estão no Futuris, que são mecanismos de oferta de cursos especiais pagos, como por exemplo a pós-graduação Lato Sensu ou os cursos de extensão que o Futuris se sugere que sejam cobrados. Os fundos patrimoniais, que esses de fato, eu acho que para mim é o grande X da questão do Futuris. Tem muita gente interessada em fazer isso acontecer. O grupo de institutos e fundações e empresas, o GIF, tem discutido esses fundos há 5 anos. Tem muita fundação e muita empresa muito grande interessada em fazer isso acontecer. Os naming rights, que também causou um certo frisson, é pegar um espaço como esse, uma empresa dá um nome, dá um dinheiro, e esse vira o espaço, sei lá, Petrobras, vira o espaço da empresa que paga. A oferta de outros serviços pagos, como consultorias, também está previsto no Futuris e também é um mecanismo recomendado pelo financiamento não tradicional. O aluguel de instalações, como espaços como esse, e depois alguns outros títulos de dívida que o Futuris não traz. Então, assim, eu diria que o Futuris, ele pega, assim, essa lógica internacional de que a gente precisa de dinheiro novo, e ele não mexe na taxação, ele mexe só nessa parte de trazer dinheiro privado. E aí ele quebra um princípio internacional que é o princípio da adicionalidade, que é o princípio de que os estados devem empenhar seu máximo e, acima disso, trazer o dinheiro privado. Então, junto com isso, para analisar um pouco o que o Futuris se propõe, antes de eu fazer aqui alguns comentários técnicos, eu queria comentar que, assim, o Futuris, o projeto de lei que a gente tem acesso, ele é tecnicamente muito ruim. Ele é muito obscuro, ele é mal escrito, dá a entender, tem tido um consenso nas universidades federais de que ele foi escrito às pressas. Eu imagino que ele é uma resposta às manifestações que estavam na rua, e ele é um projeto que as pessoas que têm tentado analisá-lo, como eu e colegas, é um trabalho muito inglório, porque na verdade, sim, tem vários buracos que o PL não trata, e nós, como analistas, a gente está tendo que tentar preencher para entender o que esse projeto quer fazer e o que esse projeto vai acontecer. Então tem um pouco de elucubração nossa como técnico da área de entender, porque, de novo, tecnicamente o texto é ruim. Mas vamos lá, essa é a bola que a gente tem, é o campo para jogar, então a gente joga nele. Então a primeira pergunta dentro do financiamento não tradicional é essa questão da adicionalidade que eu falei, né? Uma lei de ouro desse financiamento não tradicional é: 1, estamos falando de uma fonte previsível e sustentável, e 2, estamos falando de dinheiro a mais, é um dinheiro adicional. E, infelizmente, a minha resposta é não para as duas perguntas no Futuris. Não é dinheiro a mais e não é uma fonte sustentável. Então, depois, se vocês quiserem olhar lá, o artigo 9, parágrafo 12, para mim é um dos mais sérios no que toca financiamento. Ele diz o seguinte: o Ministério da Educação poderá destinar recursos para as unidades que tenham reduzido o potencial de captação como forma de ação supletiva. Então, o que isso quer dizer? De novo, a gente tem um orçamento público e o privado deveria ser o supletivo. O Estado empenha o básico que a gente precisa, cobre tudo,
e aí um a mais, por exemplo, a gente tem um super laboratório que o Estado não consegue pagar, a gente traz uma empresa. Aqui ele está invertendo a lógica do que é supletivo e do que é básico. Esse parágrafo, ele dá abertura para que o MEC não mande mais dinheiro para as universidades. As universidades tenham que captar seus recursos e aquelas que não captaram os recursos, o Estado complementa. É o oposto. E, de novo, isso viola as diretrizes internacionais de financiamento. A fonte de recurso não é clara, que também é outra regra de ouro. A gente tem esses fundos patrimoniais que a gente não entende bem de onde que eles vão vir. São propriedades físicas que o MEC está falando que ele vai empenhar, só que prédio é uma fonte de renda que ela não tem liquidez, então a gente também não está entendendo de onde vem esse dinheiro. E as empresas que vão colocar dinheiro aí também, a gente não sabe quem são. Então entra numa questão da superestimação do interesse privado. Muitas federais já têm trabalhado com parcerias público-privado, já têm atraído algum dinheiro de fora, e é um dinheiro baixo, porque, como um todo, o setor privado no Brasil não investe em pesquisa e desenvolvimento. Não é uma questão com as universidades, é uma questão do tipo de industrialização e tipo de economia que o Brasil tem. E aí, de novo, a gente leva para o cenário internacional. Não é o caso dos Estados Unidos, não é o caso do Japão, não é o caso da Inglaterra. São países muito industrializados, que essas indústrias têm separado um pedaço do orçamento para investir em pesquisa e desenvolvimento. Às vezes internamente, às vezes terceirizado, às vezes com universidade. Aqui no Brasil não é o caso e não é uma fonte que dá para confiar porque ela não tem histórico. Então, primeiro o governo deveria acelerar a economia, investir nisso e... para aí depois a gente discutir uma atração de investimento com uma economia aquecida, industrializada, investindo em pesquisa e desenvolvimento. E aí, né, o cenário a gente tem visto que não é isso que está acontecendo, a gente está indo para ser o sertãozão do mundo, né? Voltar para uma economia agrícola, então, enfim. E aí, a segunda pergunta, que também internacionalmente se pergunta, é se existe um design claro, prevendo como será implementado, com as fontes de recurso e um capital inicial. Então, isso daqui eu cheguei a levar para alguns colegas meus de outros países, e é muito interessante fazer isso porque são pessoas que não têm a paixão que a gente tem. É igual a gente olhar o orçamento da Colômbia, aí você consegue olhar aqueles números, é frio, você não tem muita crítica a ser feita. Eu levei isso para algumas pessoas e elas falaram assim, tá, tem alguns mecanismos aqui que tem potencial de renda em 15 anos. Isso vai precisar de um capital inicial muito grande para que depois tenha seu retorno e depois o lucro. Então, por exemplo, internacionalização é uma coisa prevista no Futurice. Ótimo, daqui uns 20 anos a gente pode discutir alguma coisa de ter um curso pago para os nossos colegas latino-americanos que venham para o Brasil, fazer do Brasil um grande polo regional. Isso tudo vai demandar muito investimento inicial para depois a gente conseguir falar de alguma coisa de renda própria. E isso é uma falha de design muito séria, mesmo dentro da lógica do financiamento inovador. Então, assim, eu acho que isso mata o que eu tinha para falar. Eu tinha meia hora, né? Estou com 23 minutos. Eu sei que eu vou ser repetitiva, mas se vocês não lembrarem nada do que eu falei, leva isso. Mesmo dentro dos padrões internacionais, mesmo a gente aceitando que a gente quer trazer dinheiro do privado, existe uma falha de design muito grande nesse projeto. Ele não cumpre com os padrões internacionais de que os estados têm que empenhar o seu máximo para depois trazer dinheiro adicional. É um momento de corte. A gente está num momento de descendência de investimento desde 2013. Não é só agora. Quando a gente pega as curvas, eu queria ter aqui um gráfico para mostrar. Desde 2013 tem caído muito. Nos últimos 2 anos nem se fala. O último ano a gente não pode nem discutir, né? A CAPES está morrendo, o CNPq está morrendo. Não é o momento da gente discutir dinheiro adicional privado. É o momento do MEC se redimir, da gente acelerar a economia para aumentar a nossa renda via taxação, para aí depois, daqui uns anos, talvez a gente rediscutir esse assunto. Mas é isso, agradeço muito a presença, estou aqui para perguntas e depois por e-mail também vocês podem me achar. Obrigada.